Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à quarta temporada do Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história desse programa. Você escolheu aí na enquete que fizemos para saber quais os temas que você queria ver por aqui pelo programa. Eu sou Camila Lima, jornalista aqui da TV Ceará, e eu que estou no comando hoje do Reconnect. Fica com a gente que o programa está começando. Bom, então é isso. Eu vim aqui comandar o Reconnect para que vocês possam saber um pouco mais sobre a história desse programa. E essa foi uma ideia que você, telespectador, deu aqui para os apresentadores, para o Bernardo e para o Roberto. Vocês têm essa curiosidade de saber como é que surgiu a história desse programa, que tem esse formato laico, né, que cabe todas as religiões, que comporta todos os tipos de assuntos relacionados a esse universo que a gente sabe que não é do catolicismo nem do cristianismo, enfim, são vários credos, então é muito importante ter espaços como esse para você, telespectador, e para todo mundo debater e conhecer um pouquinho de cada religião, que a gente sabe que o conhecimento traz também a sabedoria para você entender, para você, não precisa concordar com o outro, mas você tem que abrir a sua mente para que saiba que a religião, que o mundo, a sociedade precisa comportar todos os credos. E hoje os meninos pularam a bancada, porque eu que vou entrevistá-los, né? Vim aqui nessa incumbência para conhecer um pouco mais, que também já estou super curiosa. Já tive um briefing antes de vocês, para poder saber um pouquinho mais sobre o Reconnect, como é que tudo isso aqui começou. Mas hoje a gente vai conversar, então, com o Bernardo de Oxós, que é cientista religioso e sacerdote de Umbanda, que vocês já conhecem, que comanda aqui também o Reconnect. E, claro, o Roberto Leão, que é historiador e social media, que também está sempre lado a lado aqui com o Bernardo no comando do Reconnect, e que já conversaram com gente, com pessoas muito bacanas aqui ao longo dessas 4 temporadas que nós estamos iniciando a quarta hoje, com esse assunto que você pediu aí nas redes sociais do Reconnect para falar sobre a história do programa. Então, eu hoje estou aqui para dizer, Bernardo e Roberto, sejam muito bem-vindos ao Reconnect, viu? Muito obrigado, Camila. Obrigado. Rapaz, ô, Roberto, eu tô pensando aqui, cara, que a gente vai ser demitido da TVC, cara, porque a Camila olha tá que coisa arrebentando. e olha a coisa mais linda. Calma, uma pessoa sensata. Como é que a gente faz? Fala, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais um... A gente precisa melhorar, Bernardo, a gente precisa melhorar, a gente precisa desacelerar. Eu tô anotando tudo que a Camila tá fazendo aqui para ver se eu prometemos que seremos pessoas mais centradas. Melhores. A Camila tá nos fazendo pessoas melhores. Mas eu quero dizer já que tá funcionando o formato anterior, viu? Eu já assisti alguns dos programas e eu gosto da ideia do coisa acelerado, né? De entrevistar. É bom que cabe mais perguntas dentro do programa e que a gente consegue conversar melhor. Porém, mais rápido. Parece aquele pessoal do concurso, né? Que vai ouvir as videoaulas, as radioaulas e acelera no YouTube para poder ficar mais acelerado e conseguir ouvir mais rápido e absorver mais conteúdos. Mas hoje o nosso assunto é sobre a história da Reconnect. Eu queria começar já perguntando, primeiro, antes da gente falar da Reconnect, como é que vocês dois se conheceram, né? Como é que surgiu essa união aí, antes Reconnect, de Bernardo e Roberto, o cientista religioso e o historiador e social media? Bernardo, vou começar falando, até porque... Vai lá, dou as honras, total. Eu tinha, na época, uns 10 anos, o Bernardo já tinha 17, 18, né, Bernardo? Meu Deus, tu tinha 18 de formado, né, que quer dizer? Não, tu tinha 18, eu tinha 10, era mais ou menos... Tá, Não, sério, eu sempre tive uma relação de curiosidade com a espiritualidade. Né? Já fui católico da Renovação Carismática um tempão. Foi um período muito bacana para mim, porque todo mundo, acho que a maioria dos brasileiros tem essa formação, ou pelo menos essa cultura, né, católica, e foi onde eu compreendi que eu gosto dessa sistematização religiosa. Eu gosto dessa rotina religiosa, dessa prática onde tem
aquelas coisinhas meio encaixadas de você se ajoelhar, se levantar, eu acho isso maravilhoso, sempre gostei. E sou muito mariano também, eu gosto muito dessa presença feminina, do sagrado feminino. Saí, né, da renovação, enfim, foi um período muito bacana para mim, mas vi que não era muito a minha praia, tive algumas decepções em relação ao que eu esperava do que seria interessante da religiosidade, foi uma experiência minha, pessoal, e passei um tempo sem seguir religião. Bom, a minha esposa é umbandista, então, assim, apesar de ter essa coisa muito católica e por isso ter um pouco de medo das religiões espiritualistas, eu ia deixar e buscar ela no templo, na casa de Umbanda, né, no terreiro, como a gente fala. Mas nunca quis entrar, ficava esperando ela lá fora às vezes e tal. Teve um dia que eu resolvi entrar para buscá-la lá dentro, estava demorando um pouco e tal, e estavam sendo rezado um rosário. Eu tinha uma formação católica, muito mariana. Dentro de um terreiro de Umbanda, um rosário sendo rezado. Eu falei, nossa, como assim, né? Vou sentar e vou rezar esse rosário, porque eu adoro essas coisas. Eu adoro religiosidade popular, assim, eu acho muito bacana. Tem um pouco de preguiça de ir para procissão, as coisas, mas eu acho um barato, eu adoro. Então eu resolvi rezar esse rosário e acabei ficando. E eu comecei a ver, a compreender que nas religiões existe muito mais coisas que convergem quando são sérias, né? E quando praticam o amor do que coisas que divergem. Fui perdendo medo, fui entrando e virei filho da casa. Um belo dia, já tinha 1 ano de casa, já estava começando o meu desenvolvimento mediúnico lá. Me aparece Bernardo Duarte, na época ainda era o Bernardo Duarte, hoje pai de santo Bernardo de Oxóssi, mas o Bernardo chegou e a gente era novato ali na corrente e tal. Dentro da corrente tinha um espaço para cada filho, de acordo com a sua chegada na casa. Eu acho que entre a gente tinha outra pessoa, né? Mas que vivia faltando, a gente sempre ficava do lado do outro. Ficava do lado do outro. E eu comecei a ter um contato, e quando bateu, assim, acho que a espiritualidade ela tem algumas formas de fazer esse encontro de pessoas, esse encontro não só de almas ou de mentes, mas de energia. E a minha energia com o Bernardo bateu no dia, que a gente não se falava muito, mas estava lá na gira e tal, concentrados lá, fazendo nossas orações, nossas preces, dentro da dinâmica da Umbanda, e a nossa mãe de santo, no final, ela desincorporou, né, como a gente chama também, enfim. E terminou a gira lá e tal, e tem uma saudação no final, né, que é salve a coroa da mãe de santo. Nossa mãe de santo é uma jovem senhora, mas falou salve a coroa, que era a coroa da mãe de santo. Quando falaram salve a coroa, o Bernardo falou, me cutucou assim, eu falei, que foi? Mas eu acho ela tão jovem. Eu achei isso genial, eu falei, cara, eu gosto de você. É meu irmão, encontrei o meu irmão. E assim a gente começou... Não, eu quando ele falou essa piada infame, esse trocadilho, eu falei, meu Deus, é dos meus. Aí encontrei a minha alma gêmea aqui dentro da casa. E a gente ficou nessa trajetória dentro da Umbanda. Eu e o Bernardo, a gente tem um humor muito parecido, a gente tem essa leveza muito parecida. Então a gente encara assuntos sérios de uma forma, claro, séria, mas com certa leveza. A gente compreende, até pela nossa religiosidade, que as coisas são muito mais complexas do que a gente vê aqui e que a gente tem muita obrigação de fazer as coisas acontecerem aqui na Terra de uma forma muito séria, mas também muito feliz. Então a gente é muito bem-humorado e a gente ficou ficando muito irmão ali, né? E passamos de irmãos para amigos. Eu saí, passei anos afastado do terreiro e o Bernardo continuou. Aí ele vai contar aí essa trajetória dele pós-Roberto. Depois que eu me afastei dele, que ele virou uma pessoa melhor, nesse período que ele ficou sem a minha péssima influência na vida dele. Mas, assim, Camilinha, depois que o Roberto saiu, eu continuei, né? Na verdade, eu era muito buscador, né? Eu buscava muito. Então, eu não entrei na Umbanda, entrei na Umbanda, não, né? Então, eu fui católico, aí começou com eu comecei a ter algumas experiências mediúnicas, então fui buscar ajuda, como eu acho que a maioria das pessoas, porta de entrada da espiritualidade é um centro espírita. Então passei 4 anos no centro espírita, sou muito grato, sou muito grato ao catolicismo, né? Porque hoje, se eu gosto de orar, de rezar, eu devo isso ao catolicismo, né? E no meu espaço, no meu templo, a gente reza muito, né? E rezas católicas. Fui pro kardecismo buscar respostas,
E aí, minha esposa, na época, estava passando por um problema que não estava conseguindo resolver, e resolveu na Umbanda. Ela foi umas três reuniões, e eu, não vou não, tô bem aqui no kardecismo e tal, não sei o quê. Um belo dia eu fui, me apaixonei por aquele tambor que fez meu coração acelerar, né? E conheci o Roberto, como o Roberto falou, a gente passou um tempo lá, o Roberto saiu, deu o tempo dele, né? E eu sempre buscando, sempre buscando, e fui fazer ciência da religião, né? Na época eu tinha cursado administração, graduei em administração, e sempre trabalhei, nunca tive a espiritualidade como fonte de renda, né? Então, você trabalho hoje na multinacional também, tenho meus afazeres, né? Só que aí eu comecei a estudar, comecei a ler. É por isso que eu digo, a minha religião, que eu escolhi, né, para servir ao próximo, é a Umbanda. Mas a Umbanda não me define. Então, amo ler o Bhagavad Gita, amo ler a Bíblia, amo ler livros de citações budistas, adoro falar com os nossos entrevistados, adoro conhecer mais coisas. Eu e o Roberto, a gente fala muito sobre isso, né? A gente se diverte fazendo a pauta dos programas, a gente vai estudar sobre o programa, não é aqui chegar e apresentar, a gente lê muitas fontes, né? Então, o Reconnect, cara, foi para mim um prato cheio, porque eu sempre fui muito curioso, né? Não à toa, um cientista político, né? Porque tinha não só um pouco de curiosidade sobre todas as religiões, como percebi aí que já andou por algumas, né? Roberto também andou por algumas do catolicismo. Foi do cristianismo também, alguém? Os dois. Foram para a igreja cristã, que eu digo, evangélica? Não, evangélica não. Mas nós temos excelentes amigos pastores. Não, né? Não passou por todas, não. Passaram todos não. Por algumas. Mas a gente é muito curioso, assim. Eu já fui assim, para conhecer. Chamou, eu vou. O que eu achei interessante na fala de você, dos dois, né? E que é uma coisa que eu acho que acredito que acontece com muita gente em relação às religiões não tradicionais, que as tradicionais são o catolicismo, né? O cristianismo, os evangélicos, os mormons, até os testemunhos de Jeová, né? Mas quando você fala nas religiões de matrizes africanas, elas têm muito disso, né? Existe um medo, né? Há uma curiosidade por parte das pessoas, mas acredito que muitas não vão a um terreiro, por exemplo, por esse medo que o Roberto falou, né? Tipo, ia buscar a esposa, não era um medo genuíno a ponto de ele não se relacionar com a religião, né? Era um medo a ponto de ele se relacionar com a pessoa que era da religião, mas, vou te buscar aqui na porta, não vou entrar, né? E o Bernardo falou a mesma coisa, né? Que a esposa foi primeiro, que tinha uma certa curiosidade, mas tinha um medo, né? Hoje eu tenho mais amigos do que eu tinha antes, que são de religião de matriz africana, né? Mas eu cresci numa igreja evangélica, que era a Bethesda. Não sei se vocês conhecem a Bethesda. Conheço. E na Bethesda, né? E a Bethesda sempre foi uma igreja mais, digamos assim, muitas aspas, né? Revolucionária no sentido de seguir aquela coisa tradicional e tal das igrejas. E eu lembro que, quando eu era criança na igreja, se falavam das religiões de matriz africana de uma maneira muito, tipo, é o demônio, né? Meu Deus do céu, aquilo ali não pode ser. E eu lembro que eu cresci com esse medo muito grande dessas religiões de matriz africana, porque foi isso que me ensinaram, né? Sim. Camila, e uma coisa que a gente tem descoberto, conversando com pais de santo da Umbanda, do Candomblé e outras religiões também, que são muito ligadas a essa matriz africana, é que esse medo, ele é alimentado, ele é interessante para algumas pessoas manter esse medo nos fiéis, não só para não perder esses fiéis, né, para que eles não saiam da religião ali e passem a conhecer outras religiões espiritualistas, sobretudo as de matriz africana, mas a gente vê que o espiritismo, por exemplo, as pessoas têm aquele receio, né? Mas não é uma coisa tão forte, porque esse medo, ele é, sobretudo relacionado às religiões de matriz africana, esse medo é muito forte e é muito incentivado por uma questão racial, né? É realmente um preconceito, é racismo, é um preconceito. Tem ali, na sua raiz, algo muito ligado às questões raciais. Você vê, por exemplo, religiões espiritualistas de kardecismo, que veio da França, né? Ele se posicionou, tanto na França como no Brasil, de uma forma muito elitista,
Você vai até porque é uma doutrina baseada em literatura. Então, a literatura, a gente sabe que no Brasil são poucas pessoas que se interessam, né? Então, exige uma certa cultura, né? Mas na Umbanda, não. A Umbanda, ela, com esse preconceito, ela foi crescendo nos guetos, nas periferias, às margens, né? O que alimentou ainda mais, né? Hoje você fala magia branca e magia negra, como se o negro fosse o ruim e o branco fosse o bom, né? Então é uma coisa que até é muito bacana, porque eu fujo do estereotipo de pai de santo, né? Quando eu falo que sou pai de santo, ninguém acredita, né? Porque você fala em pai de santo, você imagina o quê? Um cara alto, gordo, negro, né? Cheio de guia no pescoço, né? E quando você me vê, eu fujo totalmente do estereotipo, né? Então, mas foi isso, é isso que a gente quer quebrar, né? Tanto é que na Reconnect eu não me posiciono como sacerdote, né? A gente entrevista pastores e tal, então não, a gente tem uma norma na Reconnect, eu e o Roberto, que a gente não fala que não concorda. A gente pode fazer uma pergunta mais aprofundada. A gente pode questionar. A gente pode questionar, até... mas a gente não fala que não concorda, né? Mas é um exercício também, essa questão de você discordar e de entrar num embate com o outro, evitar isso, na verdade, é um exercício de tolerância, né? De você mostrar ao espectador que, ó, é possível, você não precisa ir, ninguém tá querendo lhe convencer, ninguém tá querendo lhe converter. Aqui, ao contrário do que fizeram com os índios quando chegaram aqui, por exemplo, né? Ninguém quer te transformar nessa religião, mas você tem que entender que elas existem e que você pode conviver, você não precisa concordar, apenas você convive harmoniosamente. E como é perigoso também essa questão de você fazer essas outras religiões, fazer com que as pessoas que crescem nessas religiões cresçam com medo das outras, né? Sim. Porque isso é muito perigoso, daí surge a intolerância, porque quando você tem medo de uma coisa, você não compreende e, consequentemente, você tende a tentar combater como se fosse algo mal, né? Quando você relaciona com o demônio, até hoje, por exemplo, eu, na religião evangélica, ela quase se benze quando vê alguma coisa de religião de matriz africana. Eu digo, mãe, mas não, meu Deus, isso aí é o demônio. Enfim. Agora, Camila, só para concluir um pouquinho, porque eu acho que a galera reconectada deve estar dizendo, não, mas o Roberto, às vezes, ele entra no embate ali, ele fala alguma coisa. Porque, assim, a gente não questiona fé, a gente não questiona religião nem crença, mas tem algumas pautas que são muito importantes para a gente e que a gente acha que é importante, sim, desconstruir, é importante, sim, ressignificar e falar, né? Como o machismo, a misoginia, racismo, a homofobia, essas pautas... Existe em qualquer religião, né? Exatamente, mas essas pautas a gente se posiciona de uma forma mais incisiva. Aí a gente fala, não, peraí, não é por aí, calma, porque aí é diferente. Aí não tem a ver com crença, aí não tem a ver com fé, é outra história. Então, quando meio que vai para esse lado, raramente, às vezes acontece. E às vezes não é nem que vai para esse lado, é que o convidado, às vezes, não consegue se expressar bem e fica muito parecendo que está falando alguma coisa meio machista ou meio homofóbica. Então a gente se posiciona até para o convidado ter essa oportunidade de se explicar e dizer, não, calma, não é bem por aí, realmente eu sei que pareceu errado, mas não é bem por aí. Isso às vezes acontece. Mas, assim, em relação à fé, a gente não questiona, cada um tem a sua, a gente respeita todo mundo, que é a missão da Reconnect. Inclusive, assim, né, Alberto e Camilinha, 100% das pessoas que vieram para a Reconnect, eu acho que a gente apresentou uns 64 episódios. 100% das pessoas, lá vem os números. Hare Krishnas, budistas, pastores, padres, 100% viraram nossos amigos, a gente trocava mensagem no WhatsApp, né? Teve um pastor que a gente entrevistou, Felipe Scarcella, que é o primeiro pastor reconhecidamente gay, reconhecido pela Igreja Batista, né? Que comanda a Igreja Batista, que ele é LGBT. Nós o convidamos para fazer um culto no meu terreiro. Ele veio fazer um culto evangélico, dentro do terreiro, foi até filmado, foi até feito um mini documentário. Tá lá no nosso canal do YouTube, Léo, bota aqui, aquele cara que não perde deixar, né? Então, bota aqui o nosso canal do YouTube, tá lá na íntegra, eu fiz a cobertura. Esse é o nosso papel fora Reconnect. Curiosa. Então, você imagina um pastor LGBT, um pastor evangélico, LGBT, fazendo um culto dentro de um terreiro, cantando música evangélica, tocado por um tambor. Cara, foi maravilhoso. E isso também, isso mostra o tamanho da generosidade e tolerância, não só do terreiro, né, não só da Umbanda, como também, tipo, ainda hoje é muito difícil você pensar, eu pensando aqui, como cresci na igreja evangélica, de ter um pastor LGBT
né? Isso já é uma grande revolução e um grande avanço da própria igreja ter aberto as portas, né? Porque o que a gente sabe é que existe tanta intolerância religiosa em relação a isso, principalmente nesse meio evangélico, que a gente conhece casos aí que saíram na mídia de pais ou mães que chegaram a cometer grandes violências contra filhos, né? Até as violências menos violentas, se é que a gente pode falar assim, de expulsar o filho de casa porque o filho é gay, enfim. Então, isso demonstra aí uma generosidade, uma porta de generosidade e se abrindo dentro das religiões que você mostra que é possível, sim, né, a tolerância e a convivência entre todos os credos. E o que isso me fez lembrar também do início da fala do Roberto, onde ele fala o que marcou ele quando ele entrou no terreiro, que foi a questão do rosário, né, que o povo estava rezando o rosário. Então, mais uma vez, a gente mostra que em poucos minutos de conversa, como essas religiões podem conversar entre si, né? E aproveitando que a gente já está nessa parte aqui sobre as conversas das religiões e como elas se conectam, queria que vocês, então, começassem contando para a gente como é que surgiu a ideia do Reconnect. Eu ou tu, Roberto? Vai lá, Bernardo. Então vamos lá. Sempre aí nós viramos os casais, viraram muito, somos muito amigos, né? Tanto a minha esposa, a Lili, como a Claudinha, inclusive fazem parte da produção da Reconnect, são da família Reconnect, né? São muito amigas, irmãs, e a gente, muito amigão, irmãozão, a gente se via antes da pandemia, né? Claro. Então faz muito tempo que a gente não se abraça, eu e o Roberto, mas antes da pandemia a gente se via quase todo final de semana. Ou ele vinha para aqui para casa, ou ia para casa dele, e a gente ia para um restaurante e tal. E sempre quando a gente se encontrava, a gente debatia sobre esses assuntos. Assuntos religiosos, as posturas filosóficas, posturas, às vezes até políticas, sociais. A gente conversava muito, né? E aí as nossas esposas ficavam olhando para a cara da gente. Assim, se a gente não ficasse muito atento, elas ficavam com assuntos paralelos, né? Dava assunto paralelo para ela, a gente ficava lá tocando nossa conversa. Um belo dia, as nossas esposas viraram para a gente: vocês deviam convidar pessoas para conversar com vocês. Vocês falam, vocês se posicionam, vocês questionam, vocês vão atrás de conhecer. Vocês deviam fazer alguma coisa em relação a isso. E eu e o Roberto, a gente olhou para a cara do outro: cara, vamos fazer um podcast? Né? Mas nunca a gente pensou em ir para a TV. Nunca. Logo eu e o Roberto até menos. Mas eu não gosto nem de foto, pra você ter ideia. Camilo Roberto briga comigo todo dia. Porque eu não bato foto pra Reconnect, porque eu não gravo vídeo pra Reconnect, né? As chamadas da Reconnect, você nota que o Roberto é que faz os rios, o Roberto é que... Cara, porque ele é muito mais desenrolado do que isso, do que eu. Então, eu sou muito assim, eu não gosto, né? Tanto é que eu vou contar um segredo para vocês que eu digo, é para você e pro pessoal que tá assistindo a gente, ou ouvindo a gente no podcast. Eu nunca assisti nenhum Reconnect. Nenhum. Zero. Eu não gosto de me ver. Então, tranquilo, eu faço uma terapia com a Messi Henrique, né? Fazendo terapia com ela. Eu não gosto de me ver, não gosto de tirar foto, então foi um grande exercício. Então, a gente começou com podcast, a gente começou a chamar a gente de podcast. E a nossa grande surpresa, Camilinha, foi que as pessoas topavam demais falar com a gente. Cara, um podcast que nunca tinha ido pro ar, né? Era um projeto de podcast, na verdade. É um projeto de podcast. E o nome surgiu, Reconnect, surgiu porque eu comecei a dar palestras sobre espiritualidade. Eu dava muitas palestras. E aí eu abri uma empresa chamada Reconnect, que era de reconexão espiritual. E aí a gente começou a falar: Roberto, e aí o nome? Cara, vamos aproveitar a Reconnect. Pô, mas Reconnect podcast? Não, vamos fazer o Reconnecast, que é o podcast da Reconnect. Fechado. Roberto veio socialmente para dentro da empresa, a gente constituiu o nome nosso, registrado, bonitinho. E a gente foi gravar o podcast e começou a ficar muito surpreso, porque pessoas de peso. Karina Greco veio falar com a gente, uma super terapeuta, né, chilena, né, que ela veio conversar com a gente, a criadora da apometria quântica, Messi Henrique também, o André Bernardo de orgânica, muitas pessoas de peso vieram falar com a gente ficou super surpreso. Cara, a gente é dois
super E desconhecidos. o mais legal, Bernardo, também assim, o que flui, que tem fluído dentro da história da Reconnect, não sei se dá tempo aqui ainda de eu falar. Eu tenho meio que um reloginho na minha cabeça e fico pensando, será que tá acabando o segundo bloco? Mas é com a Você Camilinha. sabe que eu sou pessoa A de gente tá número, só né? Acho que conversando, dá a gente 2 tá só minutos ainda. conversando. E uma coisa muito interessante que nos persegue até hoje, eu acho que é muito a cara da Reconnect. Primeiro, a gente ficou decidindo se era a Reconnect ou Reconnect. Eu e o Bernardo e a equipe, a gente gosta de chamar da Reconnect porque tem essa coisa feminina, plural, enfim, que tem mais a ver com a gente. Mas também, se for o Reconnect, isso não importa, né? Porque é essa pluralidade que é a cara da Reconnect. Mas o que eu acho interessante, a gente não tinha data ainda para o podcast ir para o ar, a gente chamava pessoas para gravar. E ninguém que gravou com a gente perguntou quando é que vai para o ar. Não era interessante. O papo em si era mais interessante. E isso é muito a cara da Reconnect. A gente sempre fala, olha, vai para o ar, tá, a gente dá uma norteada no convidado, mas depois que ele vem aqui conversar com a gente, depois ele fala assim, eu queria conversar de novo, vamos marcar de novo. Então não interessa muito quando vai para o ar, porque o objetivo mesmo é esse papo plural. E uma coisa também que a gente percebe, e eu como mídia digital ali, a minha especialização, e que a gente tem enfrentado, é que a Reconnect para a gente é uma missão. Agora, é uma missão muito prazerosa, mas é uma missão até muito difícil para a gente, porque nós nos sentimos muito, desde a época do podcast, precursores ali dessa pluralidade religiosa, no sentido de que existe um movimento, isso foi descobrindo depois que a gente foi conversando com convidados, existe um movimento plural ali, em diversas partes aqui do Brasil e do mundo, né, de diversos líderes que estão buscando essa pluralidade, essa interreligiosidade, conversar com outras religiões, mas isso é algo muito complicado, porque não é compreendido por muitas pessoas, e sobretudo na nossa rede social, o Instagram é a nossa rede mais forte, que a gente tem mais ali retorno, mas o próprio Instagram não é compreendido pelos algoritmos como algo, como se a gente não tivesse um foco. Então a gente tem sofrido muito por isso. Eu posso estar no segundo bloco, não sei se está acabando, mas contar como é que é a nossa dinâmica do Instagram e como é que isso funciona, porque é muito interessante. A gente chegou no número de seguidor que a gente não consegue mais. E a gente ficou se perguntando por quê. E é muito engraçado, assim, como isso reflete muito a nossa pluralidade, né? O que a gente sofre nessa missão plural. Muito bacana. É muito assunto, né? Eu já percebi aí que a história da Reconnect é gigantesca, porque não é simples você imaginar um programa, né? Quem nunca gravou um programa não imagina a complexidade, né? Você tem que pensar no convidado, tem que pensar na pauta, tem que pensar no assunto, né? E, tipo, se for um programa semanal, se for um programa quinzenal, você tem que ter muitos assuntos ali na manga, tem que gravar antecipadamente, tem o tempo que você tem que mandar para a TV para poder subir, enfim, tem muita coisa que a gente ainda vai conversar aqui no Reconnect, e você vai saber mais sobre a história deste programa que já está chegando em sua 4ª temporada. Não sai daí que a gente volta já já. De Marias, moda religiosa.